obrigada pelo convite, não é? A gente gosta muito aqui da casa, porque fazia um tempinho que a gente não vinha. Viemos, acho que na última vez, numa festa de Natal, né? Mas não foi no ano passado, eu acho que antes da pandemia, se não me engano. Então, nós queremos comentar com os irmãos hoje um pouquinho desse tema tão importante que é o Sermão da Montanha, que foi o objeto, então, deste livro que a gente procurou fazer, que não temos a menor dúvida que foi uma iniciativa dos amigos espirituais e que nos intuíram, nos inspiraram para que a gente procurasse abordar esse assunto, que ele é extremamente profundo, extremamente importante e que precisa ser tratado também com as crianças, não apenas com os adultos, né? E não é muito fácil a gente falar para a criança que é preciso encontrar uma linguagem adequada, né? É preciso usar as historinhas, as imagens, as figuras, as comparações, para que a criança possa compreender, e com certeza elas compreendem muito, muito bem, desde que a gente consiga se comunicar adequadamente, né? Bem, mas hoje, como o nosso público aqui é adulto, nós não vamos hoje trazer nenhuma dessas historinhas, mas a nossa companheira Isabel, na semana que vem, vai trazer uma historinha. Parece que a Sandra também, no outro dia, vai trazer outra historinha do livro. A gente vai fazer uma abordagem geral, inicial, sobre esse tema, e depois os irmãos são convidados, né, a lerem, porque parece que não é só as crianças que estão gostando, parece que os adultos também estão gostando. Isso é muito bom, né? Então, inicialmente a gente gostaria de comentar que Mahatma Gandhi, o grande apóstolo da paz, que não era cristão, né? Que era hinduísta, que era hindu, foi uma das pessoas mais importantes, dos missionários mais importantes que nós conhecemos, que estiveram entre nós, lutando pela paz. E ele disse que se todos os livros sacros, religiosos da humanidade se perdessem em algum momento, por algum motivo, e só se salvasse o Sermão da Montanha, nada estaria perdido. Veja que interessante, ele não era cristão, não era adepto do cristianismo, né? Era hinduísta e afirmou isso. Quando a gente vai estudar um pouquinho mais sobre a vida dele, a gente vê a visão que ele tinha de tolerância, a visão ampla que ele tinha como espírito elevado, que era de saber que em todas as religiões voltadas para o bem está presente em Deus. Então, a verdade nunca está apenas em uma religião. A verdade está em todas as religiões, ou até entre aqueles que não são adeptos de nenhuma religião, desde que se comportem de forma solidária, fraterna, não é? Humana, respeitosa, enfim. Então, ele, certa vez, questionado por isso, entre os seus pares, entre os seus companheiros da sua religião, ele afirmou que ele era cristão, hindu, muçulmano e judeu, porque ele sabia que as revelações de Deus podem estar em diferentes religiões. Então vejam que bonito. Mas por que ele citou o Sermão da Montanha? Como o Rafael fez inicialmente aquele comentário sobre o Sermão da Montanha, trazendo a Boa Nova, que é uma leitura maravilhosa do Humberto de Campos, onde a gente tem uma ideia assim de como é que foi aquele momento, né, em que Jesus subiu ao monte e trouxe as bem-aventuranças. Ele compreendeu, mesmo não sendo cristão, que o Sermão da Montanha continha o resumo de todas as virtudes, a síntese de todas as virtudes morais que nós precisamos buscar, né? Conquistar, enfim, tentar desenvolver em nós, né? E foi por isso que ele disse que se tudo desaparecesse, todos os livros desaparecessem e sobrasse apenas o Sermão da Montanha, nada estaria perdido, porque ali nós temos a síntese de todas as virtudes morais que nós precisamos
precisamos desenvolver para que nós possamos ser felizes verdadeiramente. E é por isso que Jesus usa a expressão bem-aventurados. Bem-aventurados os pobres de espírito, bem-aventurados os mansos, né? Bem-aventurados os pacíficos, enfim. Porque bem-aventurados, no sentido que ele usa, não são os poderosos da terra, não são os felizes materialmente, aqueles que têm riqueza, poder, e sim os verdadeiramente felizes, ou seja, os felizes do ponto de vista espiritual. Então Jesus fala em bem-aventurados usando esse significado, os felizes verdadeiramente. E nós não podemos esquecer que Jesus foi o maior contador de histórias que a gente já conheceu, que o mundo já conheceu, né? Jesus foi o maior professor, foi o maior pedagogo. Ele usava historinhas, ele contava histórias para o povo, sempre usando imagens, comparações, linguagem adequada àquilo que o povo conhecia. Então, para os pescadores, ele usava símbolos, imagens relacionadas com o seu trabalho, né? Para as pessoas pobres, humildes, com quem ele mais estava frequentemente em contato, ele procurava usar também historinhas conhecidas, figuras de linguagem, comparações com coisas que eram conhecidas, né? Por que ele falava assim? Porque o bom professor tem que dar bons exemplos, fazer boas comparações para que os seus ensinamentos sejam entendidos. Mesmo assim, ele sabia que os ensinamentos não seriam completamente entendidos, não seriam completamente aceitos, né? Seriam deturpados, as interpretações iam alterar o significado que ele quis dar, porque ele sabia, como espírito puro, o único espírito puro que esteve entre nós, o irmão mais velho, digamos assim, ele sabia que muita coisa ia acontecer ao longo dos séculos e que a sua mensagem iria ser alterada, deturpada, mal compreendida, enfim. Então ele prometeu um consolador. Ele disse que mais tarde viria um consolador que iria explicar melhor aquilo que não tinha sido possível explicar, complementando seus ensinamentos. Então, nós espíritas, pelas características da doutrina espírita, que nos esclarece tão facilmente o significado da mensagem de Jesus, a gente acredita, e não é por uma presunção, a gente acredita que realmente a doutrina espírita seja o consolador prometido, porque esses ensinamentos de Jesus, eles ficam muito mais claros. Porque Jesus não deixou nada escrito, não é mesmo? Os seus seguidores, os seus mais próximos, os evangelistas, é que escreveram, a partir do que vivenciaram, ou a partir do que ouviram e conheceram, escreveram passos da vida de Jesus, momentos da sua vida e principalmente os seus ensinamentos. Então, graças aos evangelistas, nós conhecemos hoje o que aconteceu lá há mais de 2000 anos atrás. E não só graças aos evangelistas, graças à mediunidade de Chico Xavier e de outros médicos, nós temos várias revelações dos espíritos que nos trazem informações complementares. É o caso da Boa Nova, do Perto de Campos, a do Chico, que vem nos contar como é que foi o Sermão da Montanha, naquele entardecer lá, às margens do Lago Tiberíades, aquela água doce, embora seja chamado mar, né? Na verdade é um lago de águas doces, também chamado o lago o mar de Tiberíades, o mar da Galileia, e também chamado o lago de Genezaré. É a mesma região onde as margens dele, em Cafarnaum, várias aldeias vinham, várias pessoas vindas de diferentes aldeias vinham escutar os ensinamentos de Jesus e estiveram presentes naquele memorável sermão da montanha. Então ele ali, para os velhinhos, para os agricultores, para as mulheres do povo, para as crianças, para adultos sofredores, ele começou a trazer as bem-aventuranças, começando, como foi comentado antes, pela bem-aventurança que trata da humildade.
Bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Esta nós compreendemos a partir daquilo que Kardec nos traz lá no Evangelho segundo o Espiritismo, que o significado se prende a essa virtude que a gente precisa aprender a desenvolver, que é a humildade, ou seja, o combate ao nosso orgulho. Porque nós temos essa presunção, essa pretensão de nos acharmos melhores do que os outros, acharmos que sabemos muito mais do que os outros, acharmos que somos os donos da razão. A gente tem essa conduta no dia a dia com aqueles mais próximos, de não ouvir o que o outro está nos dizendo, né? De achar que nós é que sabemos das coisas. Isso é um orgulho. Então, o contrário desse nosso vício moral tão sério que nos atrapalha tanto, que é o orgulho, o contrário é a humildade. Por isso, quando Jesus disse, bem-aventurados os pobres de espírito, ele se referia à humildade que nós precisamos desenvolver, combatendo em nós o orgulho. Depois ele fala, bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Como assim bem-aventurados os que choram, se ninguém gosta de chorar, ninguém gosta de sofrer? Que história é essa? Bem-aventurados os que choram, né? Acontece que na nossa pequenez, nossa evolução moral ainda tão pequena, nós ainda precisamos da dor como instrumento para o nosso progresso. Infelizmente, a gente usa o livre-arbítrio, a nossa liberdade, muitas vezes, contrariamente àquilo que é a lei divina. Se a gente comete um erro, uma infração à lei de Deus, obviamente nós vamos ter que sofrer alguma sanção. Então, a lei de causa e efeito nos atinge a todos, né? Tanto do ponto de vista físico quanto do ponto de vista moral. Portanto, se nós usamos mal o nosso livre-arbítrio, nós estamos semeando alguma coisa cuja colheita será obrigatória e será na mesma direção, no mesmo sentido. Se semeamos más sementes, vamos colher maus frutos, né? Portanto, bem-aventurados os que choram, não é porque Jesus quer, ou Deus quer que a gente sofra, que a gente chore. É porque a dor e o sofrimento ainda se faz necessário como instrumento para nós compreendermos a andar na direção da lei divina e não contrariamente à lei divina. Tá? Cada vez que a gente se afastar da lei divina, nós estaremos provocando consequências para nós mesmos que vão causar algum tipo de dor e sofrimento para nós. Mas vai chegar um momento que nós não vamos mais precisar da dor para aprender. Quando a gente já tiver aprendido um pouquinho mais, não é? Depois, bem-aventurados os mansos, porque possuirão a terra. Então, nesta bem-aventurança, Jesus nos fala sobre a serenidade, não é? Sobre a calma, sobre a forma de nós efetivamente nos tornarmos mais tranquilos, mais serenos e sabermos realmente como é que nós vamos enfrentar as dificuldades, enfrentar os problemas sem nos angustiarmos, né? Sem que a gente perca a calma, a tranquilidade, porque nessa situação os problemas se tornam muito maiores. Quando nós enfrentamos uma situação difícil, se nós temos capacidade de nos manter serenos e tranquilos, embora muitas vezes isso seja bem difícil, a gente consegue receber a inspiração do alto, dos nossos benfeitores amigos, para encontrar soluções, não é verdade? Se a gente se escabela, fica irritado, nervoso, apavorado, não é possível os nossos amigos espirituais nos intuirmos para resolver os nossos problemas. E assim ele vai indo. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça. Como assim, bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça? Porque eles serão saciados. Nós sabemos que o amor é o maior alimento para o espírito. Ninguém vive sem o amor. Mas no Sermão do Monte, Jesus também falou da justiça. Ou seja, nós sabemos que Deus é amor, que Deus é bondade, mas Deus também é justiça. E
quando Jesus nos diz, bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque eles serão saciados, a gente pode pensar assim, eu vou ficar feliz, vou ser bem-aventurado no dia que se fizer justiça em relação a mim, as injustiças que eu sofri. Mas não é bem assim. É o contrário. Nós estaremos saciados na nossa fome, na nossa sede de justiça, quando nós pararmos de infringir a lei. Quando nós aprendermos a seguir diante das normas divinas e pararmos de causar dor, sofrimento pelo nosso livre-arbítrio ao nosso irmão. Quando a lei de causa e efeito se cumprir em relação a nós, ou seja, quando nós apagarmos no nosso currículo espiritual as faltas que a gente vem cometendo há tanto tempo, quando a gente estiver quites com a lei, nós estaremos saciados na nossa fome, na nossa sede de justiça. Então, bem-aventurados e felizes espiritualmente nós seremos quando já não tivermos assim uma conta tão grande para pagar, né? Quando já não tivermos assim tantas dificuldades para remover a nossa história espiritual. Bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. Então, neste ensinamento do Sermão da Montanha, Jesus nos fala sobre saber perdoar, né? Sobre sermos misericordiosos, esquecer o mal que alguém nos faça. Isso é ser misericordioso, porque esquecendo o mal que alguém nos faça, nós estaremos beneficiando a nós mesmos, né? Nos sentiremos em paz e efetivamente estaremos nos credenciando a receber o perdão também, porque se nós não somos perfeitos, estamos sempre errando, também precisamos do perdão dos outros, né? Da tolerância dos outros para conosco. Então, misericordiosos são também bem-aventurados. Bem-aventurados os puros de coração, porque eles verão a Deus. Então aí a gente pode pensar numa comparação. Assim como a higiene do corpo ela é extremamente importante, né? É fundamental para a nossa saúde, também os nossos pensamentos, as nossas palavras, as nossas atitudes, elas devem ser da melhor forma possível, o mais possível puras, né? Pensamentos puros, elevados, palavras o mais fraternas possível, atitudes o mais fraternas possível. Então nós seremos os puros de coração e, portanto, estaremos em paz com a nossa consciência e, portanto, seremos bem-aventurados. Bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados os filhos de Deus. O pacificador, ele respeita o direito dos outros, né? Ele tenta vencer o seu egoísmo, ele não leva em conta apenas os próprios interesses, os próprios desejos, né? Ele não coloca em primeiro lugar os seus interesses, ele também se coloca no lugar do outro e ele também avalia, tenta perceber, captar quais são os interesses do outro. Por isso, ele é altruísta e ele não se envolve em brigas e confusões. Que coisa importante para o nosso momento atual, né? Bem-aventurados os pacificadores. Quando a gente pensa que a humanidade já está um pouquinho mais evoluída, quando a gente acha que a coisa, os sofrimentos todos coletivos que a gente vem passando nessa pandemia vão ensinar alguma coisa, estão ensinando, e de fato estão ensinando, né? Só que não é para todos. Ainda temos, infelizmente, muitos que consideram que a paz não é o fundamental, não é o mais importante. Ainda temos muitos que fomentam a guerra, que fomentam a violência, que não conseguem ser esses pacificadores que Jesus fala, que não conseguem ser altruístas porque só veem os próprios interesses, de poder, de ganância, de dominação, né? Mas estamos aprendendo, devagarinho, individualmente, coletivamente, estamos aprendendo, nem que seja através
um sofrimento coletivo, como nós estamos vendo no nosso mundo. Bem-aventurados os que sofrem perseguição por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. E reino dos céus aqui é importante que a gente não esqueça o que é que Jesus quis dizer com isso. Né? Que reino dos céus é esse? Será que é o espaço azul sobre as nossas cabeças? Né? Não. O reino dos céus aqui, que Jesus se refere, é a nossa consciência tranquila. Né? É nós estarmos em paz conosco mesmos. Estarmos seguindo a lei divina, nós estaremos em tranquilidade, em harmonia conosco mesmos. Esse é o reino dos céus. Então, bem-aventurados os que sofrem perseguição por causa da justiça, a gente procura lembrar aqui de exemplos que a humanidade teve, não é? Tantos missionários que nós recebemos que vieram nos ajudar a impulsionar o crescimento, o desenvolvimento do progresso coletivo. Como Sócrates, como Joana d'Arc, Giordano Bruno, Galileu, Gandhi, Madre Teresa de Calcutá. Espíritos que sofreram perseguições, não é? Cada qual na sua área, na filosofia, na religião, na política, né? Trouxeram exemplos de coragem, porque eles não recuaram diante das suas convicções, porque sabiam que estavam corretos, né? Missionários da ciência, né? Então, eles foram perseguidos, vários foram levados à morte, né? Mas não desistiram, não voltaram atrás, tiveram a coragem de sofrer essa perseguição, porque sabiam que estavam, tinham convicção de que estavam agindo, pensando, orientando de acordo com as leis de Deus, sobre a ciência, sobre a filosofia, sobre a religião, em todas as áreas. Então, a virtude aqui, nessa bem-aventurança, se refere à coragem. Bem-aventurados sois vós, a nona bem-aventurança, a última bem-aventurança que Jesus nos trouxe no Sermão da Montanha. Bem-aventurados sois vós quando vos injuriarem e perseguirem, e mentindo disserem todo o mal contra vós por minha causa. Então, muitos seguidores do Cristo, desde os primórdios do cristianismo até os dias de hoje, foram perseguidos e foram injuriados, nós sabemos disso. Pedro, Paulo, Estevão, né? Francisco de Assis, Allan Kardec, Chico Xavier e tantos outros. Né? Por quê? Eles foram exemplos de caridade em nome do Cristo. Né? Eles sofreram perseguição, eles sofreram injúria, tá? Dos seus familiares, dos seus amigos, no caso de Kardec, dos companheiros das sociedades científicas em que ele participava, né? No caso do Chico Xavier, de seus próprios familiares. Francisco de Assis, quando abandonou tudo, a família não entendeu como é que ele largava todo aquele dinheiro que ele tinha para viver miseravelmente. Né? E assim tantos exemplos nós tivemos de missionários. Pedro, Paulo, né? Paulo que teve tanto poder perseguindo os cristãos, mas depois se curvando diante do Cristo, usa toda aquela energia, todo aquele conhecimento em favor da divulgação do cristianismo. E por aí vai. Então nós passamos rapidamente, superficialmente, pelas 9 bem-aventuranças. Cada uma delas nos faz refletir sobre a importância de uma virtude moral que a gente precisa desenvolver. Então, a humildade, a resignação, a coragem, a paciência, a mansidão, a fé, o perdão, a pureza de coração, o altruísmo e a caridade. É por isso que é a síntese do pensamento cristão. É por isso que Gandhi nos disse que nada estaria perdido se todos os livros sacros se perdessem e só restasse o Sermão da Montanha. Porque aqui nós temos tudo. Mas será que é fácil a gente desenvolver essas virtudes morais, né? Não, né? Nem um pouco.
nem um pouco fácil, claro que não. E ainda nos remetendo a Gandhi, ele diz que é preciso voltar o farol para nós, virar o farol para nós, ou seja, iluminar o nosso interior, para que a gente consiga se conhecer e a partir do autoconhecimento ir lapidando, né? Melhorando os nossos vícios morais devagarinho, né? Pela observação, pela autoanálise, a gente ir chegando àquilo que nós desejamos. Então não é um trabalho fácil, não é um trabalho rápido, é um trabalho de centenas, milhares de anos que nós, como espíritos em evolução, estamos tentando fazer, né? Mas a gente pode fazer um esforcinho, quem sabe, para apressar um pouquinho mais, né? E aí é por isso, exatamente nesse sentido, sabendo que não é fácil, que é um trabalho de autoeducação, de educação dos sentimentos, né? Se a gente quiser apressar um pouquinho, ajudar a apressar um pouquinho esse reino de Deus sobre a Terra, nós precisamos talvez não, com certeza, nós precisamos investir um pouquinho mais nestes espíritos que estão voltando à vida física, né? E nós, quando estamos aqui já mergulhados há alguns anos, temos os nossos vícios morais mais difíceis de serem mexidos, alterados, a nossa conduta já um pouquinho, como se diz, deformada, né? Viciada, realmente é mais difícil. Nós somos mais resistentes à mudança. Então é por isso que é muito importante o trabalho de evangelização da criança, do jovem. É por isso que é extremamente importante nós, na nossa casa, com os nossos filhos, sobrinhos, netos, né? Vizinhos, com as crianças que tivemos na nossa volta, né? Com os jovens, adolescentes, é importante procurar sempre ir colocando na mente, no coração destes espíritos que voltam para a vida física exatamente para se renovar. É importante que a gente busque trazer essa mensagem do Sermão da Montanha para que eles também se renovem e não percam a sua encarnação, né? E aproveitem essa oportunidade atual que lhes é dada por Deus para buscarem essas virtudes. Então foi esse um dos objetivos deste livro, que a espiritualidade realmente nos inspirou, para que a gente trouxesse para cada bem-aventurança uma história, uma historinha. E que a partir da história se conversasse com as crianças sobre aquelas virtudes morais necessárias da gente desenvolver. E como os adultos também estão gostando, esse sinal que não é só para criança, aliás, nós, autoras, temos que ler muito, estudar muito, decorar e tentar botar no dia a dia, que também não é fácil, porque isso realmente é um trabalho de autoiluminação. Mas a gente está feliz porque a divulgação está sendo cada vez maior, os amigos e companheiros estão auxiliando nesse processo de divulgação, e a gente está bem feliz que, de alguma forma, este livrinho possa ajudar um pouquinho que seja nessa obra tão bonita, tão maravilhosa que está acontecendo aqui na casa, né? E que a gente deseja que seja concluído o mais breve possível, para que esse trabalho que já existe há tanto tempo, né? 42 anos já, né? Que ele frutifique cada vez mais e continue ajudando a iluminar tantos irmãos encarnados e desencarnados em uma quantidade muito maior do que essa nossa quantidade de encarnados nesse momento, né? Muito obrigada. Deus nos abençoe.